Bom, pessoal, hoje não poderia ser diferente. A gente faz questão de abrir o nosso Morning Show com um luto carregado e uma homenagem sincera, em nome de todos aqui da direção, da produção, da bancada desse programa, ao nosso gigante, ao Seu Tuta, que lamentavelmente nos deixou ontem. Olha, sendo bem sincero aqui com vocês, ao caminhar pelos corredores da Jovem Pan, é impossível não sentir o peso, não sentir a grandeza do legado dele, que vai muito, mas muito além da comunicação apenas. Isso porque as paredes são adornadas com fotos de momentos que se confundem com a própria história do Brasil, são memórias que testemunham o pioneirismo dessa emissora quase centenária, tá? Aqui, cada foto, cada recordação é um lembrete mais do que potente de que estamos sobre os ombros de gigantes, né? Vozes que ecoaram por décadas, que informaram, que entreteram, que emocionaram um país inteiro. Então, trabalhar aqui é sentir essa presença, essa responsabilidade que nos acompanha quando pegamos o microfone da Jovem Pan. E o que eu mais admiro nesse lugar, acima de tudo, é que somos todos parte de uma engrenagem que pulsa junto, dos mais altos executivos até as meninas do café, em um lugar onde a pressão e a intensidade são parte do dia a dia, sim, mas o Seu Tuta nos ensinou a trabalhar com a verdade, trabalhar com entusiasmo e, acima de tudo, trabalhar com muito respeito ao próximo e muita dedicação. Então aqui fica o nosso obrigado ao Seu Tuta por nos ensinar que, antes de tudo, ninguém faz sucesso sozinho e o rádio e a TV devem ser feitos com alma e com humanidade. Eu sei que essa é uma singela homenagem aqui, breve homenagem para a gente começar o Morning Show. Tenho certeza que lá de cima ele está nos abençoando, nos assistindo, e ele gostaria que a gente cumprisse o nosso compromisso inabalável com a nossa audiência, que é sempre tocar adiante aqui a sua dose matinal de informação e entretenimento. Sei que fala em nome do Mano, da Jess, do nosso David de Tarso, toda a equipe de produção, da redação, e apesar desse luto aqui, dessa consternação toda, são as boas lições do Seu Tuta que vão ecoar para sempre, as memórias vão prevalecer sempre. Então, como eu disse, sobre o ombro de gigantes, a gente já começa o nosso Morning Show. Bom, senhores e minha querida Jess, seguindo adiante aqui, no momento onde a gente vai fazer uma conexão com o nosso querido Marcelo Matos, também um titã aqui do jornalismo da Jovem Pan, muitas décadas presente aqui, enfim, cresceu, viveu aqui, então a gente imagina o quanto ele também está, enfim, tocado com essa situação toda. A gente já vai estar indo diretamente ao velório, que vai ser realizado às 11 horas da manhã, muito em breve. O corpo do nosso querido Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Seu Tuta, fundador da nossa Jovem Pan, será velado muito em breve, mas já trago aqui uma oportunidade também para o nosso Mano Ferreira, Jess, David, um rápido comentário aqui antes da gente seguir com o Marcelo. Pode falar, Mano. Eu acho que estar aqui na Jovem Pan no dia de hoje torna ainda maior a nossa missão de levar para frente o legado do Seu Tuta, né? Um titã da comunicação e também da cultura brasileira. Foi um pioneiro, um dos responsáveis pelo Festival de Música da antiga Rede Record, né, que revelou grandes nomes, a Jovem Guarda, a Tropicália. Então, é um legado absolutamente gigantesco para a cultura brasileira, para a comunicação, para o jornalismo, e é uma honra, um privilégio e uma enorme responsabilidade carregar esse legado para frente, né? Isso que a gente espera poder fazer aqui hoje, também mandando um abraço carinhoso para toda a família Carvalho. Não poderia ser diferente. A gente tem a presença aqui do nosso querido Roberto Mota também, que já tem também uma história bonita sendo escrita aqui na Jovem Pan há muitos anos. Fala, Mota, a gente já vai te acionando aqui antes da gente ir diretamente ali ao velório com o nosso Marcelo Matos e te dar uma oportunidade aqui de render a sua homenagem mais do que justa e merecida. É o mínimo, né? O nosso titã, o nosso patrono aqui da Jovem Pan. E essa frase dele, ela realmente ecoa aqui, eu acho que norteia todo mundo, faz todo mundo ficar com os pés no chão, esse espírito de equipe permanente e se cobrar pela excelência sempre, né? De que ninguém, realmente ninguém, faz sucesso sozinho. Vai que é sua, Mota. É isso, Marinho. Eu quero dar o meu depoimento aqui, porque eu não conheci o Seu Tuta, mas eu conheci o espírito dele na Jovem Pan. Eu trabalhei quase a minha vida inteira na iniciativa privada, trabalhei 35 anos como executivo, e um belo dia eu recebi um telefonema em casa, perguntando se eu queria fazer um teste para ser comentarista da Jovem Pan. Quem me ligou foi o Tutinha, por recomendação do Rodrigo Constantino, e eu, surpreso, mas agradavelmente surpreso, disse, claro, eu gostaria. E no dia seguinte eu já comecei
a participar dos programas da Jovem Pan, participei de todos os programas, né? Eu que jamais tivera qualquer experiência com televisão, e 3 meses depois desse meu estágio, eu peguei um avião para São Paulo para me despedir, porque eu ia ser candidato a deputado federal. E aí o Tutinha me disse, olha, Mota, a gente gostaria que você ficasse, nós vamos abrir espaço para você, vamos te dar oportunidades. E foi isso que aconteceu, Marinho. E esse espírito da Jovem Pan eu caracterizo como de generosidade. Eu nunca trabalhei num lugar com tanta gente boa. Para mim foi uma surpresa completa, porque eu imaginava que esse meio de mídia, de televisão, fosse completamente diferente. Mas desde o primeiro momento que eu coloquei o pé na Jovem Pan, as pessoas estavam dispostas a me ajudar, a me orientar. Eu, como um calouro, um novato, não sabia nem para onde eu olhava, né, quando eu entrava no estúdio. E desde o primeiro momento, desde o pessoal da técnica, que a gente não vê na televisão, até as maiores estrelas da emissora, sempre me trataram com todo carinho, com todo respeito, com toda generosidade. E agora, vendo os depoimentos sobre o seu Tuta, eu sei de onde essa generosidade veio. Não poderia ser diferente, né, Mota? Acho que o exemplo arrasta, o exemplo vindo de cima. E eu quero trazer o nosso David de Tarso aqui também, que comentou durante a sua fala aqui algo que é um sentimento que a gente compartilha. E aqui tem zero intenção de suar piegas ou muito menos de fazer média. Acho que muito pelo contrário. O sentimento que prevalece aqui, eu posso dizer, até porque eu estou na minha segunda passagem por essa emissora, essa empresa que me acolheu, me proporcionou os momentos mais grandiosos, os maiores aprendizados, principalmente da minha carreira, sem dúvida alguma, é que é de verdade. É gente de carne e osso, com suas falhas, defeitos, mas é muita... Acho que realmente o pessoal que veste a camisa e assume realmente a responsabilidade de tocar diante de um padrão de excelência e se destaca no meio de tudo isso. David, comenta aqui, porque, claro, a gente, como o Mota bem colocou, nesse mundo da mídia, não está errado em dizer que é uma grande fogueira de vaidades, ocupação de espaço, tem disso. E é claro que, e não vamos querer aqui também botar o óculos cor-de-rosa, claro que isso existe em algum grau, mas eu sinto que aqui realmente é uma emissora, é uma empresa erguida com gente de verdade e gente genuinamente do bem. O que você acha? Eu acho que o seu Tuta traz justamente esse espírito, né? De realmente, cada um tem o seu espaço, e cada um pode ocupar o seu lugar, tendo a liberdade de expressão. O Mota citou a questão de, em outros lugares, pode ser que seja diferente. É diferente. Eu passei por outras 2 emissoras antes de vir para a Jovem Pan, e aqui eu posso dizer que é um ambiente completamente agradável para se trabalhar, onde realmente as pessoas te dão a liberdade, desde a chefia de reportagem, até mesmo a mais alta chefia, para que você possa se expressar. E o seu Tuta sempre lutou por isso, né? Pela liberdade de expressão com inovação. Isso que é muito legal também. É inegável, é inegável. Eu vou trazer aqui, antes de um rapidíssimo comentário aqui em nome, para todo mundo poder deixar uma primeira homenagem. A gente vai trazer aqui, muito em breve, a Denise Campos de Toledo, também uma baita de uma jornalista, tem uma história linda aqui dentro da Jovem Pan, décadas e décadas dedicando-se a essa empresa e tem toda a sua trajetória também que ela vai poder repercutir. Mas a gente quer te ouvir também, a sua experiência aqui dentro e também a partir do legado que o nosso seu Tuta deixa pra gente. A Jovem Pan é uma família, né? E eu acho que esse é o espírito de equipe que ele soube cultivar muito bem. E quando a gente olha para essa personalidade, nós temos certeza que o Brasil hoje perdeu e está se despedindo de um gênio. Um gênio que inovou em todos os espaços que esteve. Da rádio, à TV e até mesmo no streaming, na internet. Ele viu uma oportunidade, ele entendeu o que fazer sempre antes de muitas pessoas. Então, assim, nós vemos esse espírito de inovação, de criação e de equipe, que é muito forte na Jovem Pan. Todos os dias, André, eu chego aqui e falo com a dona Lúcia, que faz o café, que organiza lá o café. E hoje a dona Lúcia não está aqui porque ela saiu. Porque você não viu essa cena bonita que eu tive o privilégio de ver, que fora a flor de pessoa que ela é, sempre preparando ali um café quentinho pra gente, uma palavra amiga na hora certa, assim que eu entro ali, porque, enfim, isso aqui não é vaidade não, é como manda o manual. A gente bota o pozinho na cara para ficar aqui arrumadinho para vocês, e aí eu vi ela ali toda, enfim, emocionada, fazendo questão de também, enfim, se embelezar ali para poder estar, não poderia ser diferente, estar ali comparecendo ao velório, rendendo todas as homenagens e estar próximo da família que há tantos anos é a segunda família dela, de tantos outros que trabalham aqui há tanto tempo. E Foi ela, bonito. Exato, e ela hoje não
esteve aqui conosco por conta de estar prestando essa homenagem tão importante. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei mexer na máquina de café e um monte de gente veio me ajudar, sem eu pedir. E eu acho que esse é o espírito da Jovem Pan. Não sabia mexer na máquina lá, a dona Lúcia que faz isso. E aí, de repente, outras pessoas, não, deixa aqui, vai lá pro programa, eu levo para você. E esse é o espírito da Jovem Pan, é esse o legado que o seu Tuta deixa. De inovação, de qualidade, de verdade e também de espírito de equipe. De que a gente pode construir muito quando a gente está em conjunto. Não poderia ser diferente. Ontem, inclusive, no momento que a notícia veio a público, eu ainda estava ali, por acaso, foi durante a transmissão do 3 em 1, do nosso Evandro Cine, e, naturalmente, a transmissão foi interrompida e todas as homenagens começaram a ser rendidas a partir daquele momento. Eu senti que ali, realmente, o clima, né, geral da emissora parece que se uniu em um só esforço e não poderia ser diferente. Realmente todo mundo arrepiado e todo mundo ali, enfim, muito emocionado com o impacto dessa notícia. A gente quer trazer agora, inclusive, nossa diretora Helena, todo mundo ainda um pouco emocionado com esse programa aqui de hoje, não poderia ser diferente. Eu gostaria de trazer agora para a gente trocar uma ideia com a jornalista Denise Campos de Toledo, conviveu quase 2 décadas, né, com o seu Tuta percorrendo esses corredores da Jovem Pan, sem dúvida alguma os anos mais formativos e que ela cresceu no seu trabalho foi em grande parte aqui na Jovem Pan. E aí eu queria te ouvir, Denise. Ele como teu chefe, talvez até o teu mentor, companheiro de trabalho também, para dizer o mínimo, qual era o fator X dele, né? Qual era o molho especial, qual era o grande diferencial do nosso seu Tuta, só para a gente entender de onde vem essa genialidade toda. Oi, Marinho, bom dia. Nós estamos assim numa onda de nostalgia. Eu, desde ontem, quando soube da notícia, depois ouvindo a rádio no caminho para o trabalho, depois eu vi na TV também as homenagens, e os meus colegas da época que eu estava aí na Jovem Pan, lembrando de tantos fatos, então eu fiquei rememorando tudo. Foi voltando muito das lembranças do seu Tuta. Eu acho que uma coisa que sempre chamou a atenção é a presença forte dele na redação. Ele estava sempre em todos os lugares, circulando, de vez em quando ele ia dar uma olhada no que você estava escrevendo, no que você estava fazendo, mas sempre dando muito espaço e estimulando que todos trabalhassem para dar o melhor trabalho possível. Então, era uma época assim, que você entrava no ar, eu era comentarista de economia, eu entrava desde o Jornal da Manhã até o final da tarde, deixava gravado para a noite, fazia entrevistas, então tinha esse espaço, e a presença dele não era uma coisa impositiva como um chefe, não, era um colega de trabalho mesmo, que tinha piadas irônicas, as frases assim, dele que eram muito irônicas, de brincadeira, às vezes ele soltava um pensamento dele, que ele tinha opinião de algumas pessoas de uma forma muito engraçada. E tinha essa coisa de você se sentir muito numa família, não é? Vocês não pegaram uma fase, a gente ganhava bolo de aniversário, todo aniversário, e os filhos também menores. A minha filha cresceu nos aniversários dela, desde que eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, todo aniversário tinha bolo, tinha um cartão de homenagem. No final do ano, antes da festa, mesmo que a gente não fosse nas festas que agregavam toda a equipe da Jovem Pan, mesmo que não fosse, tinha um saquinho de presente lá com muita coisa. Então, ela cresceu com essa imagem da Jovem Pan, dessa proximidade que nós tínhamos, não é? Então, ele tinha essa preocupação com todos os funcionários, você se sentia numa casa, era uma coisa assim de agregar, todos os valores, e ele queria sempre o melhor jornalismo, que todos se esforçassem, que todos fizessem o máximo possível para produzir o melhor resultado, e sempre inventando coisas. Quando eu comecei, eu trabalhava só no período da manhã, depois ele inventou de fazer um programa de economia, ele junto com o Zé Pereira, que também, eu acho que o Zé Pereira era meio que porta-voz das broncas dele, porque ele nunca teve nenhum contato direto. Eu acho que o Zé Pereira era que estava na linha de frente, que aguentava todo o tranco. E aí ele inventou de fazer o nosso Rico Dinheirinho. Eu falei, seu Tuta, eu não gostei muito do nome, porque é diminutivo. Ele falou, não, eu gosto do nosso Rico Dinheirinho. Aí ele até ouviu outras sugestões minhas, mas foi isso. E fez sucesso, O programa ficou conhecido durante muito tempo, era no final da tarde, às 5 horas da tarde. Eu acho que isso me projetou muito na carreira. Eu devo demais à Jovem Pan, a projeção que eu tive de toda a minha trajetória profissional.
foi muito importante estar aí e acompanhar todas as fases. E a questão embrionária dele queria que a rádio se transformasse numa TV, aproveitando tecnologia. Então, ele superava qualquer problema de idade, ele estava sempre atualizado, ele estava sempre em busca de inovação, de rádio com imagem. Ele tinha essa experiência já de televisão, mas ele aproveitou uma nova tecnologia quando foi surgir, que não é o que nós temos hoje de streaming, mas ele já sacou que dava para fazer isso, né? E foi de uma forma meio rústica de começo. Aí eu também reclamei porque a gente tinha que usar todo mundo o mesmo terno, então era blazer cinza ou bege. Eu falei assim, tudo bem, coordenada, né? Aí ele começou a brincar, teve uma hora que ele liberou a roupa, mas a gente usava o brochinho JP, porque ele gostava da marca da Jovem Pan. Eu detestava a cor do terno, mas ia lá, todo mundo direitinho, era muito engraçado ao mesmo tempo, né? Mas deu certo, né? Começou a ter audiência, começou a abrir espaço, né, numa nova rede. E a genialidade está aí, né, Denise, de você ter a antevisão. Os grandes líderes ao longo da história, acho que se destacam, têm essa característica em comum, a antevisão, de você conseguir projetar, enfim, antes e perceber qual vai ser a tendência que vai se materializar. Algo que pode parecer óbvio, que pode parecer inevitável, como a rádio virando TV, uma rádio filmada, mas que agora é fácil falar, mas realmente ele que teve essa sacada na hora certa, no momento certo, e sem dúvida alguma mudou para sempre o terreno midiático brasileiro. E como eu disse, não tem nenhum exagero aqui em dizer que está para sempre no Olimpo aí dos titãs da comunicação, e muito além, como o Mano colocou. Minha querida Denise Campos de Toledo, a Jovem Pan sempre vai ser tua casa e portas sempre abertas aqui no nosso Morning Show. Obrigado demais aí por compartilhar conosco um pouco da sua história aqui e exaltando o nosso Seu Tuta. Obrigado. É saudade e admiração para sempre pelo Seu Tuta, por esse clima maravilhoso que ele criou, desse formato familiar, dessa proximidade que ele sempre teve com os funcionários. E a saudade já fica desde a época que ele circulava pelos corredores da PAN, acompanhando toda a movimentação o tempo todo. Então, a saudade que eu sinto dele já é dessa época, né? Daquela convivência diária, quando ele se afastou, já por idade também. Eu tinha seguido o mesmo esquema também, muito próximo, Marcelo também muito próximo no dia a dia, mas foi o Seu Tuta que criou isso daí. Então, em outros veículos você não tem essa proximidade toda. O dono da emissora está lá, dizendo bom dia diariamente, conversando, dando palpite, participando, entrando no estúdio para sugerir alguma coisa diferente. Então, essa proximidade foi uma marca muito dele, e só admiração por tudo que ele fez, não só na Jovem Pan, não só pela convivência, mas a importância que ele teve para a comunicação no Brasil. Eu acho que essa é uma marca que fica, Seu Tuta, sempre na memória de todos. É isso. Bom dia, Marinho. Beijo, Denise. Obrigadão pela presença aqui. O depoimento sensacional e mais do que necessário nesse momento. Obrigado. É isso, ela tocou num ponto aqui, né, gente, que eu acho chave, que é essa história de empresa familiar. E como diz a música da grande família, né? Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. E toda família tem ali algum componente de caos, e esse caos criativo, né? É inegável que a Jovem Pan se propôs. A Jovem Pan é inevitável, crescimento inevitável. Tem toda uma trajetória aí, enfim, expressiva, aí, sempre para cima, sempre expandindo e desbravando, tendo essa inquietude, né? E esse padrão de excelência. E é claro que, na medida, quanto mais alto na montanha, mais forte o vento, então mais concorrência, mais pressão, mais temperatura, mas acho que o que rege, acho que na essência de tudo isso, é esse sentimento familiar no final do dia, que a gente pode olhar um para o outro, fazer uma piada aqui, na medida que a gente vai convivendo aqui, os três aqui, eu já considero uma extensão, uma espécie de segunda família, e isso se estende a muita gente aqui do nosso convívio, e esse exemplo vem de cima, não tem jeito. É por aí, mano. O Seu Tuta imprimiu isso, inclusive, no formato do jornalismo esportivo da Jovem Pan, né? Muito marcado pela mesa redonda, informal, que um interrompe o outro, um brinca com o outro. É a proximidade, né? Exatamente. Cria uma intimidade. E hoje em dia, isso parece que é o formato da mesa redonda, mas não era. Foi ele que imprimiu isso. Sem dúvida. É. Tem aquela formalidade também, né? De você ter que esperar o outro. Tudo é uma conversa mesmo. É o que a gente propõe. A gente conversa entre a gente e conversa também com você que está nos acompanhando, né? E é claro que o Morning Show e até o Pânico aí, que me formou em grande parte e me projetou, tem mais essa liberdade artística e poética, por assim dizer. Mas você vê até nos programas de hard news aqui que tem essa leveza que impera, né? Que eu acho que essa capacidade de ter um componente ali mais humano, com maior liberdade de posicionamento e liberdade editorial, ainda mais nos tempos de hoje, onde isso faz cada vez mais necessário, é cada vez mais raro. Então, a Jovem Pan, aí no ombro desse gigante que é o Seu Tuta,
vai seguir honrando essa tradição, não poderia ser diferente, né? 10 horas e 22 minutos para todo mundo aqui que está nos acompanhando, nossa audiência querida, todo dia aqui com a gente. E, sem dúvida alguma, vocês podem imaginar todo o luto que está, enfim, prevalecendo aqui nos corredores dessa emissora nesse momento. E a gente vai trazer agora alguém que é muito importante também aqui dentro para nós. Afinal de contas, o corpo do nosso Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, fundador da nossa Jovem Pan, será enterrado agora, logo às 11 da manhã, muito em breve, e tudo vai se desenrolar no cemitério Morumbi. O nosso repórter Marcelo Matos, um sujeito assim imenso aqui, simpatia em pessoa e também uma trajetória linda aqui na nossa Jovem Pan. Vamos contigo, Matos. E antes de você trazer todo o serviço e todos os detalhes, um depoimento pessoal teu do que essa logomarca na canopla do seu microfone representa para você a nível pessoal. Você que é um cara que todo mundo aqui, enfim, tem na mais alta conta. Ele conviveu também com o seu Tuta, né? E conviveu com o nosso referido aqui, o nosso seu Tuta. Vai que é sua, Marcelo. Olá, Marinho, e a todos aí da bancada e também a todos que nos acompanham. De fato, Marinho, eu estou na Jovem Pan desde abril de 95, são 29 anos, então eu peguei uma fase muito grande com o seu Tuta. A Jovem Pan tem mais de 80 anos, eu pude acompanhar praticamente nos últimos 30 anos. E eu me lembro que quando eu cheguei na Jovem Pan, mais jovem, e o seu Tuta tinha a rotina dele, a hora de chegar de manhã e sair para o almoço, retornar, ficar até o final da tarde, início de noite. Parecia a rotina que era a minha rotina, né? E a gente é jovem, a gente fica pensando, puxa vida, mas se eu fosse seu Tuta, eu não estaria aqui, estaria passeando, viajando. E você fica na empresa, você percebe e entende que aquilo era a vida dele, né? Ele trabalhava aquilo todo dia, como você bem colocou, havia sempre uma inquietude, havia sempre programas ótimos com audiência e tudo mais, mas ele queria algo mais, né? Ele conversava muito, ele era muito presente, como a Denise falou na redação, uma pessoa muito afável para você chegar e conversar com ele sobre qualquer assunto, né? Às vezes a gente estava na rodinha, ele chegava, então ele vivia muito ali a redação, ouvia muito, e de fato toda essa inquietude dele também fez com que nós tivéssemos aí, né, como você colocou, liderança no radiojornalismo, muitas coisas ele inventou e passou a ser padrão hoje no jornalismo, evidentemente, né, e aí a gente vai acompanhando, né, as grandes coberturas que são realizadas pela Jovem Pan. E naquele momento, né, ele trabalhou na televisão, na Record, nós tivemos um período da TV Jovem Pan também no canal UHF, depois isso não foi para frente, né? E quando vem a internet, né, você percebe nitidamente aí essa visão que você falava de aquilo que vai acontecer. Ele percebia que era algo muito importante, que era algo novo, que ele deveria apostar. Eu lembro que ele passou a ter uma equipe já na internet, quando houve a liberação para o Brasil, evidentemente nos Estados Unidos foi primeiro, para uma equipe trabalhar exclusivamente na internet, não era nada de colocar foto, ele queria que a página fosse viva, atualizada. E quando chega o streaming, né, ele tem a ideia de fazer um jornal, inclusive essa sala existe ainda na Jovem Pan, no 20º andar, tem um chroma key verde ainda, eram 2 banquetas, né? O seu Tuta levava todos nós, do esporte, entretenimento, jornalismo, para fazer o Hora de Notícia, 12h e 18h. E essa informação era transmitida já no streaming, né? Então ele determinava, olha, você vai lá, agora você, e você lá dava um minutinho, fazia a sua participação ao meio-dia e às 18h. Então, a gente hoje, isso é muito comum, mas nós estamos falando de quase 20 anos atrás. Então, ele já percebeu a possibilidade do que o streaming faria em relação à comunicação. Evidentemente, ele já apostou. Inclusive, nós tínhamos o Hora da Verdade, começava às 18h e ia até às 20h. Ele, em razão dessa questão da internet, a partir das 19h30, então, entrava uma entrevista, eu, Thiago Berraich, era espelhada no rádio e também já no streaming. O Leandro Andrade também participava, a gente sempre trazia personalidades, meia hora de entrevista. Então, tudo isso, eu estou falando quase 20 anos atrás, para a gente chegar hoje com a TV, com as mídias sociais, hoje a visualização do celular. Então o seu Tuta percebeu todo esse movimento e a possibilidade, ele
criou essa questão do rádio com imagem, né? A força da Jovem Pan, a credibilidade no radiojornalismo, no esporte, no entretenimento, os programas que nós tínhamos. Vocês colocaram, então, o Mano Ferreira, inclusive, vários programas que ele conduziu na Record, Bossa Nova, a questão da Jovem Guarda, quer dizer, uma situação muito... Ele trabalhou muito na TV, muito jovem, e na Jovem Pan ele teve todo esse período transformador de fato, né? Como você colocou também, é muito fácil falar hoje, mas eu pude acompanhar isso de perto e visualizar isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aí, vocês estão no 24º andar, era a redação nossa aí, e hoje tem vários estúdios no 20, então daquele momento que nós começamos lá do banquinho, a gente sentava e saía, e depois a gente, para chegar onde a gente chega, liderança no rádio, nas mídias sociais e também na TV. Neste momento, agora falando a respeito aqui, o padre Tarcísio, que é o padre que sempre esteve nas festas de final de ano na Jovem Pan, no transmissor da Jovem Pan, na Represa, ele está conduzindo uma homenagem, uma prece em homenagem à memória do seu tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, e fica essa homenagem restrita aos amigos, à família que estão presentes aqui. Passaram a noite, o velório começou a partir das 10 horas da noite passada, portanto, e às 11 horas, então, nós teremos o sepultamento do corpo do seu tuta, portanto, que morreu ontem à tarde, aos 93 anos. Então, Marinho, realmente, histórias não faltam para ser contadas, felizmente. Ele quis contar essa história no livro, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, aí mostrando toda a sua humildade, dividir o sucesso dele com todos aqueles que o ajudaram. Marinho. É isso aí, meu querido Marcelo Matos, obrigado demais pelo depoimento mais do que necessário, super bem-vindo, e acho que o maior testemunho de fato é a tua longevidade aqui dentro, e a gente tem o máximo respeito por você e agradece a tua contribuição aqui hoje nesse dia tão difícil para todos nós aqui da Jovem Pan. Obrigado, meu irmão. E olha, eu tenho certeza, David, Jess, Mano, Mota, que o que o seu tuta gostaria que a gente fizesse nesse momento é seguir adiante, porque o show tem que continuar. É a prestação de informação, de serviço de qualidade, e também, quem sabe, arrancar umas risadas, um pouco de entretenimento nessa manhã para vocês. Esse é o compromisso do Morning Show e a gente vai seguir adiante.